Vamos lá, agora chegamos na nossa questão 3. Questão 3 também é uma questão conceitual, mas ela é uma questão de análise do campo magnético gerado pelos 3 itens estudados nas questões anteriores. Campo magnético em uma espira circular, campo magnético em um fio retilíneo, campo magnético em um solenoide. Vamos ler a questão. Logo abaixo segue a imagem de um fio retilíneo, de uma espira circular e um solenoide. Utilizando a regra da mão direita, desenhe o campo magnético gerado por eles. No caso da espira circular e do solenoide, identifique os polos norte e sul. Observação: o sentido da corrente elétrica é fator importante. Primeiro vamos analisar o campo magnético gerado pelo fio retilíneo. O fio retilíneo se encontra na imagem do canto superior esquerdo. Temos que utilizar a regra da mão direita. Pegando nossa mão direita, nós iremos ver que o nosso indicador vai estar sempre no sentido da corrente elétrica. Nessa situação ele vai estar apontando para a esquerda. Os demais dedos, ao se encurvar, representarão o sentido da rotação do meu campo magnético. Você verá que a sua mão vai se fechar no sentido do seu celular. Então a rotação vai estar nesse sentido. Então, fazendo o desenho deste campo magnético, nós temos que o campo magnético gerado ele vai ser desta maneira, um campo magnético rotacional. E a sua rotação, pegando pela regra da mão direita, ela vai estar como se estivesse entrando, no meu monitor. Então, esse aqui vai ser o sentido da minha rotação. Se eu pegar alguns pontos específicos, que pontos específicos eu posso pegar? Se eu pegar o ponto bem à frente, aqui do meu fio, eu terei que meu vetor indução magnética ele vai ser um vetor indução magnética apontando para cima. Se eu pegar um ponto atrás do meu fio, no caso atrás do fio, então eu não vou colocar nenhum ponto porque eu não conseguiria observá-lo, eu terei que o meu vetor indução magnética ele vai estar apontando para baixo, ok? Se eu pegar um ponto associado na parte superior do meu fio, eu terei aqui observado apenas como se fosse uma flecha entrando. Então eu vou ter um círculo e um X, pois esse meu vetor de indução magnética é como se ele estivesse entrando no meu monitor. Se eu pego um outro ponto, mas esse ponto, ao invés de estar na parte superior, está na parte inferior do meu fio, eu estarei vendo esse meu vetor de indução magnética saindo do meu monitor. Então eu não vou ver uma flecha a parte de trás, e sim a parte da frente de uma flecha, que seria apenas um ponto. Então, nessa situação, eu tenho um círculo e um ponto bem ao centro. Então aqui nós desenhamos o campo magnético gerado por um fio retilíneo. Na imagem logo à sua direita, eu tenho uma espira circular. Analisando pela regra da mão direita, pegando meu polegar, indo no sentido da minha corrente elétrica, a rotação dos demais dedos indicarão o sentido do meu campo magnético. Então, eu vou ter aqui uma rotação nesse sentido, qual vai ser o sentido dessa rotação? Eu terei que meus dedos estarão fechando, indo ao centro dessa minha espira. Então, ela vai ser uma rotação no sentido anti-horário. Quando ela chega do outro lado, a minha corrente elétrica ela chega aqui desse outro lado, como é que vai ser minha rotação? A rotação vai continuar sendo uma rotação, o campo magnético rotacional, só que ao invés de rotacionar no sentido anti-horário, como estava, pegando pela regra da mão direita, eu teria uma rotação no sentido horário. E esse campo ele não vai estar associado a um único ponto, ele vai se espalhar por todo o espaço. Vou ter como se fosse várias camadas gerando esse meu campo magnético.
e observaremos que esse campo magnético vai se assemelhar ao campo magnético gerado por vai ter as características de campo magnético de um ímã. No caso, ele vai possuir polo norte e polo sul. Você vai observar que aqui na parte superior possui linhas de indução magnética entrando. E isso é a característica de um polo sul. E do outro lado podemos observar linhas de campo magnético saindo. E isso seria a característica de um polo norte. Onde é que ele vai ter maior intensidade? O meu campo magnético ele vai ter maior intensidade no centro da minha espira. Então, quando nós realizamos o cálculo, nós estamos realizando o cálculo do campo magnético apenas no centro da minha espira. Se eu for analisar, esse aqui então é o desenho do campo magnético em uma espira circular. Se eu invertesse o sentido da corrente elétrica, eu consequentemente também inverteria o sentido do meu campo magnético. Em consequência disso, eu acabaria por inverter o sentido dos polos. Com isso, nós vamos agora analisar o campo magnético em uma espira circular. No caso, um solenoide. Se você observar um solenoide, o que acontece com ele? Em um solenoide, nós temos basicamente a junção de várias espiras circulares. Deixa eu ver aqui, um errinho. Acrescentar uma camada. Agora sim vai ser possível. Nós temos aqui ó, um campo, um solenoide, por ele passa uma corrente elétrica I. E, por consequência dessa corrente elétrica, tem várias espiras circulares, onde ela vai gerar um campo magnético rotacional. Eu verei que na parte inferior, eu vou ter aqui, em cada volta, um campo rotacional. Eu teria aqui um campo rotacional, um campo rotacional, um campo rotacional, e assim por todo o percurso. Na parte superior também teria um campo rotacional, e isso em cada ponto da minha espira. Esse campo rotacional, analisando pela regra da mão direita, eu teria que quando ele chegar na vertical, ele vai ser uma rotação no sentido anti-horário. Se na parte inferior é no sentido anti-horário, na parte superior já vai ser o sentido contrário. Esse aqui é o sentido anti-horário, lá vai ser no sentido horário. Ok? Então, isso vai gerar o que? Linhas de campo magnético, onde nessa posição as linhas de campo magnético estarão entrando aqui, ó. E ao observarmos linhas de campo magnético entrando, nós temos a característica de um polo, na verdade um polo sul. Do outro lado da espira, nós teremos as características de linha de campo saindo, o que caracteriza o polo norte de um ímã. Então, nós observamos as mesmas características de uma espira circular, que são polos magnéticos, e se eu for separar eles por cor, eu terei que o polo sul vai ter a coloração azul, e o polo norte terá a coloração vermelha. Esse campo magnético ele vai ter maior intensidade do que de uma espira circular, porque na verdade ele é a soma de várias espiras, e em consequência disso eu teria aqui aumentado o valor do meu campo magnético, da intensidade desse meu campo magnético. E assim como na espira circular, eu tenho que esse campo magnético ele vai ter maior intensidade no seu centro, ok? Então esse aqui é o campo magnético em uma espira circular. E se você for analisar com mais detalhe, você verá que na parte superior
esse campo magnético ele faz uma rotação. Essa rotação vai ser uma rotação no sentido horário. Na parte inferior, ele também realiza uma rotação. E essa rotação vai ser no sentido horário. Então, na parte superior, rotação do campo magnético no sentido anti-horário, na verdade, sentido horário. E na parte inferior, nós temos também uma rotação. Só que essa rotação era no sentido anti-horário, na parte inferior, desculpem, tá? Essa rotação é no sentido anti-horário. E na parte superior, no sentido horário. Com isso, nós realizamos o desenho do campo magnético em um fio retilíneo, espira circular e um solenoide.